Olá, eu sou o Denilson Chicago, diretor da Fábrica de Criatividade, e queria contar para vocês por que a inovação mudou a minha vida e por que pode mudar a sua. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho da história da Fábrica de Criatividade e da minha história para você entender por que criatividade pode fazer parte da sua vida. Nós somos uma das pioneiras empresas de inovação do Brasil e a gente já fez vários projetos de inovação para as maiores empresas como Rodia, Unilever, Dupont, BASF, Sadia, Itaú, Promon Engenharia. A gente fez projetos de inovação. E o que é isso? O nome desse curso original, inclusive, que a gente tinha montado era Criatividade para Engenheiros. Porque se um engenheiro consegue pensar diferente, o engenheiro que está acostumado a pensar dentro de um quadrado, a pensar em ter respostas únicas e certas, qualquer pessoa, não precisa ser da área do marketing para você ser uma pessoa criativa, não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um advogado, não precisa ser um médico para você ser criativo. Qualquer pessoa pode ser criativo. E a gente tentou mostrar que existem processos. É possível fabricar a criatividade. Igual você fabrica um pneu de um carro, igual você fabrica um perfume, igual você fabrica um chocolate, é possível fabricar a criatividade. Existem matérias-primas, existem processos, existem ferramentas. Quando você dominar essa linha de produção, você vai começar a fabricar isso. E a gente vai tentar mostrar para vocês nos próximos minutos como é que você faz para fabricar isso a partir de hoje. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei de criar coisas novas. Desde pequeno, minha mãe guardava uma redação que o que você quer ser no futuro. Tem aquelas redações de quarta série que você responde, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser engenheiro. E eu coloquei, eu quero ser inventor. Então eu sempre gostei, sem querer e sem querer querendo, eu sempre gostei de projetos novos. Quando tinha algum evento, alguma festinha, o pessoal me chamava para organizar. Quando tinha alguma coisa que tinha que solucionar de um jeito diferente, o pessoal, ô Denilson, me ajuda aqui. Então eu sempre fui uma pessoa curiosa por inovação. E acabou acontecendo durante o decorrer da minha carreira, eu comecei a fazer muitos projetos de inovação sem cobrar por isso. Tinha um amigo meu que tinha uma escola e falou, Denilson, eu precisava de fazer um evento para conseguir mais aluno. Me ajuda aqui, eu ajudava ele a fazer. Tinha uma amiga minha que tinha um salão de cabeleireiro, ela falou, Denilson, eu preciso de mais clientes, você tem alguma ideia? E qualquer pessoa me chamava para ter ideias. E eu comecei a perceber que essas ideias podiam ter um padrão. Depois que eu comecei a fazer várias soluções para alguns problemas de alguns amigos, eu percebi que esses padrões de respostas, eles se repetiam. E que era possível aprender a fazer esses padrões se perpetuarem. E aí, foi um engraçado, inclusive, como que eu comecei esse projeto de inovação? A minha formação, eu sou formado em computação e música. E uma vez um amigo meu me chamou para resolver um problema, e eu ajudei a resolver esse problema. E ele falou, cara, se você resolver esse problema para mim, eu gostei muito dessa solução, por que você não começa a cobrar por isso? Aí eu falei, boa ideia, inclusive você está me devendo. E aí ele inclusive me pagou de forma simbólica e eu comecei, nossa, as pessoas gostam e pagariam por ter ideias. E a gente começou a formatar projetos de solução. Você tinha um problema, você trazia, a gente tentava juntar uma equipe e tentava resolver o seu problema. E depois de muito tempo resolvendo problemas, cobrando um pouquinho, a gente começou a perceber que esses padrões, se a gente entendesse eles, estudasse profundamente sobre esses padrões, eles conseguiriam ser usados para qualquer solução. E a gente começou a criar metodologia para que isso virasse um processo e não simplesmente dependesse de uma sorte, de uma inspiração divina ou de algo que você não conseguisse medir. Então depois que a gente colocou isso no papel, a gente começou a investigar se isso tinha respaldo, se outras pessoas em outros lugares do mundo também estavam criando soluções e colocando padrões para essas soluções. Então a gente foi atrás de pesquisas científicas, pesquisas de empresas, de pessoas que estavam sendo pesquisadores em inovação. A gente descobriu desde teoria dos seis chapéus do Eduardo de Bono, a gente foi atrás do Domênico de Masi do Nosso Criativo, a gente foi entender como uma empresa de criatividade como a Ideal funcionava com o Tim Brown, com o David Kelley, a gente foi tentar entender padrões que se repetiam igual a gente tinha descoberto, outras pessoas estavam descobrindo isso também. Tinham padrões que se repetiam. E a gente começou a pôr isso de uma forma para criar o nosso padrão de solução. E a gente tentou entender que isso é muito legal quando você percebe que soluções podem ser repetidas, que soluções podem ser duplicadas, que soluções podem ser triplicadas. Quando a gente descobriu que isso podia ser masterizado, a gente percebeu que a gente tinha que fazer algo maior. Só que como fazer algo maior estando no Capão Redondo? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui morador do Capão Redondo, a minha mãe era professora numa universidade, num colégio do Capão Redondo, meu pai era vendedor de carros e a gente teve sempre uma história no Capão, na periferia de São Paulo. Não sei quantos vocês já ouviram falar no Capão, mas quando alguém ouve falar no Capão,
sempre pensa que é um bairro de violência, um bairro onde tem muito assalto, muita morte. E durante muitos anos isso foi uma verdade bem próxima da absoluta. No ano de 2000, por exemplo, o Capão Redondo foi eleito o bairro mais violento do mundo. Não sei se eleito é a palavra. Teve uma pesquisa da ONU que o Capão Redondo tinha o maior índice de homicídio por 100 mil pessoas, mais do que zonas de guerra. E nesse contexto de um bairro da periferia, um bairro difícil de morar, aconteceu um incidente na minha vida pessoal que o meu pai foi assassinado no ano de 2000. Não foi no Capão Redondo, mas foi em São Paulo, no farol. Ele parou, motoqueiros abordaram ele para assaltar o carro e, enfim, teve um tiro e ele foi assassinado. E isso mudou muito o contexto. Eu tinha uma escola de música lá no Capão Redondo, eu tinha essa empresa de tecnologia, eu tinha essa associação, que era uma ONG que a gente ajudava a fazer. Até então, essa ONG era um projeto social que a gente fazia meio que para amainar a nossa consciência, assim, sabe? Tipo, em vez de dar um dinheiro no semáforo, a gente contava história para crianças, ensinava música, fazia coisas básicas para as crianças. E a gente percebeu que isso não ajudava de fato a transformar. E quando aconteceu esse incidente com meu pai, a gente meio que resolveu mudar tudo que a gente tinha. A gente vendeu, a gente tinha casa, carro, a gente vendeu o que a gente tinha, a minha empresa inclusive, e a gente resolveu mudar, ir para outro país, mudar. Só que todo mundo que fazia parte dessa nossa empresa, dessa nossa escola, dessa nossa organização, meio que se mobilizou e falou: Denilson, seu pai não tem como voltar. Mas será que se a gente fizesse algo que pudesse transformar a vida de pessoas, a gente pudesse criar uma nova realidade, onde tivessem novas perspectivas? E a gente se mobilizou. O pessoal, eu falei: vamos lá, vocês estão a fim de pôr a mão no bolso e a mão na massa para fazer algo realmente relevante e algo que mude de fato essa perspectiva? E a gente resolveu pôr a mão na massa e no bolso para construir um lugar onde fosse possível fabricar criatividade, aonde esses processos que a gente tinha estudado, que poderiam ser masterizados, pudessem ser de fato colocados no papel, e que nesse papel a gente conseguiria transformar a vida de pessoas. E a gente percebeu que ao começar a propor para as pessoas pensarem diferentes, usando a metodologia por trás, as pessoas saíam com soluções melhores para a vida delas, para problemas do cotidiano, para problemas grandes de empresas, para problemas de estratégias. E quando a gente começou a colocar isso em prática, a gente percebeu que muitas pessoas precisavam disso e que muitas empresas precisavam disso. E a gente começou a trabalhar com essas empresas, com essas pessoas e criamos soluções que foram cada dia mais se solidificando em uma metodologia. Mas para não ficar só no blá 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 e no papo, eu queria mostrar para vocês na prática o que isso acontece quando você usa esse padrão de criatividade para resolver problemas. Eu queria mostrar para vocês desde pessoas que tiveram a vida transformada pela criatividade, até empresas que conseguiram pensar em soluções, até problemas que conseguiram ser solucionados. A criatividade serve para achar soluções que você não acharia pensando de um jeito normal, pensando de um jeito fora da caixa. Você vai pensar em solução que nunca ninguém pensou, você vai ser a pessoa que mais vai se destacar na sua empresa. O nome, inclusive, desse clube que a gente pensou originalmente seria Como Ganhar o Dobro da Pessoa que Trabalha do Meu Lado. Como que você consegue se diferenciar um pouquinho mais do que a pessoa que está trabalhando com você? Como que você consegue ser a primeira pessoa a pensar uma solução fora da caixa? Como que você consegue achar a solução onde todo mundo está achando um problema? E como que você consegue aprender a fazer isso ser parte da sua vida?